Muito bem, estamos quase na hora, né? 9h59. Bom dia, Miriam. Um abraço, seja bem-vinda. Todos que estão chegando aí, um abraço, viu? Nós já vamos começar. Júlia Matos também, bom dia, seja bem-vinda. 10 horas, né, pessoal? Vamos começar. Todos que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, vamos iniciar com uma oração, como nós sempre fazemos, para depois realizarmos o estudo do Evangelho de Lucas na visão espírita. Tá? Então convido a todos para unirmos os nossos pensamentos em oração, elevando a nossa mente, a nossa energia, o nosso sentimento, canalizando-os todos juntos para Deus, nosso Pai, nosso Criador, Criador do Universo, de tudo que existe, desde o macrocosmo até o microcosmo e as dimensões que se sucedem infinitamente. Ajuda-nos, Senhor, ampara-nos, que a vossa lei perfeita, soberana, amorosa, justa e bela possa vibrar dentro e fora de nós, estimulando-nos ao progresso, ao avanço, à melhoria, à evolução. Abençoa todos os irmãos que estão conosco nesta manhã, envolvendo-nos com seu carinho, e abençoa os seus lares, abençoa seus familiares, principalmente aqueles com maior dificuldade. Que a luz do teu amor preencha o nosso coração e preencha, Senhor, a nossa mente com os mais belos pensamentos que pudermos cultivar. E que os ensinos dessa manhã possam aclarar-nos o raciocínio e o sentimento, transformando a nossa vida para melhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Hoje, né, como nós havíamos colocado para vocês, nós faremos o estudo do Evangelho de Lucas, né, na visão espírita, e em seguida faremos a aplicação do passe, tá? Do passe virtual, né, que é a irradiação de energia à distância, para aqueles que desejarem, tá? Então, vamos começar com o estudo do Evangelho de Lucas, hoje capítulo 7, tá? Sejam todos bem-vindos, Rosarinho, Tânia, Marli, tudo bom, Marli? Um abraço. Elisete, também sejam todos bem-vindos. Vamos lá, né? Capítulo 7, nós vamos pegar o último versículo que nós analisamos desse capítulo foi, deixa eu ver aqui, versículo 32, tá? Foi versículo 32, foi o último que a gente analisou. Oi, Paulo, um abraço. Então veja bem, pessoal, ele parou aqui, na semana passada a gente falou o seguinte, aqui do versículo 32, né? Versículo 31. A que, pois, compararei os homens desta geração? E a que são semelhantes? Não é? Quer dizer, Jesus dizendo, só um retrospecto ligeiro, né? A que compararei os homens dessa geração? Porque Jesus estava falando de João Batista, né? Que dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Não é? Dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Então está falando a respeito disso, ainda está falando de João Batista, só um pouquinho, não é? Dentre os nascidos de mulher, João Batista, pronto. Está falando de João Batista ainda. Aí ele está dizendo, né? Aqui compararei os homens dessa geração, e aqui são semelhantes, aí versículo 32, são semelhantes aos meninos que sentados nas praças gritam uns para os outros, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes.
Né? Por que ele está falando isso? Né? Só repetindo da semana passada, que não está havendo correlação entre o que está sendo dado pela providência divina, por Jesus, mandando os seus enviados, os seus profetas, né? Preparando os caminhos aqui na Terra, e a resposta das pessoas. Não está havendo correlação. Né? Quer dizer, nós estamos tocando flauta, vocês não estão dançando, nós estamos, né, cantando lamentações e não chorastes. Quer dizer, não está havendo correlação entre o bem que está sendo proporcionado a todos nós, em termos de humanidade, e o que nós estamos aproveitando, né? É isso que Jesus está dizendo. Né? Quer dizer, tem sido enviado muitos profetas, muitos sábios, muitas pessoas amorosas, e o que tem sido feito deles? Eles têm sido mortos, têm passado privações. É lógico que eles dão um exemplo deles, né? Não poderia ser de outra forma. É para isso que vêm os espíritos de escola. Mas grande parte pela nossa imprevidência, grande parte pela nossa cegueira. Né? Por isso que Jesus fala da fé, do festim de bodas, né? Da parábola do festim de bodas, né? Em que o Senhor manda os seus servos para chamar os convidados. E os servos são mortos pelos convidados, eles são humilhados, né? Então, quem que são esses servos? Né? São os profetas, são aqueles que em todos os tempos têm vindo chamar os seres humanos aqui na Terra para uma festa de casamento, né? Para o festim de bodas, né? Comparando o reino dos céus a uma festa que nós temos recusado. Né? Então, João Batista é um deles, é um desses profetas, é um desses enviados, né? E segundo Jesus, dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Tá? Então vamos continuando aqui. Né? Aí o versículo 33. Né? Porquanto veio João, o Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Né? Um abraço a todos que estão chegando aí, o Gandhi. Um abração, Gandhi. Seja bem-vindo, viu? Maria do Carmo, a Paula, a Juliana Ávila, um abraço, viu? Sejam todos bem-vindos. A Eliana também, a Fátima, o Marcos. Tá? Um grande abraço a todos. É uma felicidade estarmos juntos aqui. Então olha que interessante, né? Porquanto veio João o Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. João Batista que vivia uma vida absolutamente diferente, né? Uma vida regulada, uma vida no deserto lá, só batizando nas águas do Rio Jordão, né? Chamando as pessoas ao arrependimento, que era o discurso básico dele, né? Era o arrependimento dos erros, né? Dos pecados, a mudança de vida, né? Que todos precisamos. E o que falaram dele? Tem demônio. Quer dizer, ele não bebia vinho, nem comia, quase não comia, vivia uma vida quase que ascética, né? E falaram que ele tinha demônio, falaram que ele estava perturbado, estava influenciado, né? Veio o Filho do Homem, versículo 34, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Olha que interessante, né? Então agora Jesus falando dele mesmo, né? Olha, veio o Filho do Homem, né? Sou eu aqui que estou convosco, né? Jesus falando, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, né? Porque Jesus, né? Pelo que diz o Evangelho, às vezes bebia vinho junto com os seus companheiros, os discípulos, né? Comia, né? Não ficava regulando muito, né? E aqueles que estavam com ele também comiam e bebiam, né? Sem grandes preocupações. Mas também aqui não fala de exagero nenhum, não fala que Jesus tomou um porre, não fala que... também não fala isso, né, pessoal? Tem muita gente que usa Jesus para dizer que eu tenho que beber também porque Jesus bebia, não é bem assim, tá? Né?
Vamos com calma nisso aí, porque também não é por aí, né? Justificar a bebida e comer demais é porque Jesus comia e bebia, tá? Então vamos devagar aí com a comparação com Jesus, porque, né, nós estamos longe do equilíbrio e nós precisamos nos ajustar muito mais nesse sentido, né? Tanto o André Luiz aí, que chegou no plano espiritual, como um suicida inconsciente, né? E o Henrique de Luna, lá, o médico, olhando o perispírito dele, falou: olha, uma pena que você tenha vindo aqui pelo suicídio. Eu falei: mas acho que houve algum engano, porque eu não me suicidei, não. Olha, o teu corpo está registrando aqui os teus atos, os teus órgãos foram gastos prematuramente pelos excessos de bebida, de comida. O campo sexual aqui também apresenta problemas, desperdício das forças sexuais, né? Então, nós temos abusado desses recursos. Jesus era o equilíbrio em pessoa, né? Mas enfim, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Porque Jesus sentava, comia, ia na casa de publicanos, de pessoas consideradas de má vida. Por quê? Porque ele não era de se isolar das pessoas. Ele dizia: não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Como nós queremos nos privar da companhia dos doentes? E aqui os doentes, vamos entender como as pessoas de um modo geral que necessitam. São várias as doenças que a humanidade ainda tem, né? São vários os problemas que todos nós ainda temos. Tá? E Jesus não nos excluía ninguém, né? Estava sempre conosco, estava sempre com a multidão, ajudando, ensinando e participando da vida social como ele podia, né? Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, né? Jesus, né, como no versículo anterior, né? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, né? É justificada por todos aqueles que ele tem ajudado, né? Então, eis aí os frutos. Porque Jesus falava para a gente reconhecer a árvore pelo fruto. Não era pela aparência exterior propriamente, não era para reconhecer pelos frutos, pelos resultados efetivos da nossa ação, não é? Da nossa continuidade no bem, da nossa persistência no bem, os frutos que são advindos disso. Então, é aí que nós identificamos, é pelo fruto, é pelos resultados que nós produzimos, né? E Jesus também deveria ser analisado ali pelos resultados. Olha, os cegos estavam vendo, os coxos estavam andando, os surdos estavam ouvindo, e a todos era proclamado o reino de Deus, não é? Foi assim que ele pediu para falarem lá para o João Batista: ó, fala lá para o João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. Eis aí o resultado. João Batista vai saber que sou eu que estou aqui. Tá? É qualquer pessoa que faz isso, pessoal? É qualquer pessoa que sai curando por aí? É qualquer pessoa com poder de fazer alguém que está cego passar a ver? Ou alguém que está surdo passar a ouvir? Não é? Não é. Então, continuando. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Reclinou-se à mesa é o modo como eles falavam, assim, começou a comer ali, né? Porque eles comiam sentados em torno ali, né, das coisas que tinham para comer, e eles se reclinavam ali para pegar no pão, beber um copo de vinho, né? Eles usavam esse termo reclinar-se à mesa, né? Então, um dos fariseus convidou-o para comer com ele. Fariseu, né, um doutor da lei, uma pessoa de muito status, de muito poder, né, de muita evidência dentro do farisaísmo, dentro do judaísmo, né? Bom dia, Mari, bom dia, Ângela, um abraço, tá? E reclinou-se à mesa, né?
E eis que uma mulher, isso aqui é um dos lances mais bonitos do Evangelho, né? Eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com um bálsamo, né? Então eles usavam essas fragrâncias, né? Principalmente para fazer ungüentos, né? Principalmente para preparar os corpos para o sepultamento, né? Então, eles usavam essas essências, e muitas vezes eram essências caras, né? Então uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Olha que bonito, né? Uma mulher que era pecadora. Veja como Jesus ele tinha essa capacidade de atrair as pessoas, né? As pessoas de má vida, as pessoas pecadoras, as pessoas que se sentiam em erro ou que efetivamente estavam em queda moral, como que Jesus, uma personalidade compassiva, cheia de compaixão, conseguia atrair essas pessoas para si, né? Essa senhora, sabendo dele, foi lá levando esse vaso, né, com essas essências aí. E chegando na casa, né, começou a regar os seus pés com lágrimas, né? Então deve ter sido muito bonito esse momento, né? Essa senhora chegou ali se ajoelhando e beijando os pés de Jesus. Não é qualquer um, né, pessoal? Não é para qualquer um chegar assim e beijar os pés de Jesus. Imaginem a cena. Imaginem a energia. Né? Nos coloquemos nesse momento, nesse local, né? Não é para qualquer um, né? Beijar os pés de Jesus. Poder ter essa oportunidade, né? De beijar os pés de Jesus, não é para qualquer um, né? E enxugava-os, né? Começou a lavar, a limpar, né? Molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos, né? Beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Quer dizer, passava perfume ali nos pés de Jesus, que é uma prática também que se usava, né? Uma pessoa à visita, alguém que chegava, né? Ungir os pés ali, passar um perfume nos pés, né? Até porque se usava sandálias, né? E andava-se por caminhos áridos. Os pés, chegando na casa ali, recebiam um tratamento especial, até porque era duro, né? Não havia um conforto, não havia o conforto que nós temos hoje. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Gente, olha que interessante isso aqui, né? O fariseu que tinha convidado Jesus falava consigo. Falava consigo. Não sei se ele falou alto ou se ele estava pensando, né? Porque Jesus ele demonstra em outros momentos que ouvia também os pensamentos das pessoas, tá? Assim como os espíritos que estão ao nosso redor, eles ouvem facilmente os nossos pensamentos, né? Jesus tinha esse poder, obviamente, né? Aqui a gente não sabe se o fariseu estava pensando ou se ele estava falando baixo, pensando baixo, né? Falando, mas ele pensava assim: olha, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando ele e que é uma pecadora. Então ele não deixaria ela fazer isso, né? Ele recusaria, para não se envolver com ela, para não ser mal falado publicamente. Ele estava pensando isso, né? O fariseu, né? E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão,
tenho uma coisa a dizer-te. Simão, esse fariseu, né? Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele, dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Né? Quer dizer, essa parábola, né? Essa historinha curtinha, de 2 devedores, um que devia 500 denários e outro que devia 50 denários. Não tendo com que pagar, perdoou a ambos. O Senhor perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Jesus tinha o condão, Jesus tinha a habilidade de transformar, né, pequenas histórias em verdadeiros ensinos de ordem prático, né, para a nossa mudança, né, para o nosso entendimento e para a nossa mudança. Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, com as suas lágrimas, os regou, e com seus cabelos os enxugou. Que coisa, né? Essa mulher que foi muito ajudada, essa mulher, né, que recebeu muito de Jesus, era muito grata a Jesus, isso que ele estava querendo dizer. Ela era tão grata que ela estava ali numa demonstração ardente, espontânea de gratidão, não querendo nada a não ser, né, acariciar Jesus ali, né, na sua demonstração de gratidão, cuidar dos seus pés, beijá-lo, né, uma atitude espontânea. Né. Num outro momento, veja bem, em outro evangelho, se eu não me engano de Mateus, né, essa mesma situação, aqui não vai falar, né, essa mesma situação, a mulher derramando esse bálsamo sobre Jesus, Judas, que era o controlador, oi Inês, um abraço, seja bem-vinda, Zelinda, um abraço. Judas, que era o controlador da bolsa, né, era o caixa ali de Jesus, era o tesoureiro de Jesus, né? Ele reclamou, falou, Senhor, esse é caríssimo, esse perfume, Senhor, é caríssimo, a gente devia ter pego esse perfume e vendido, e dado dinheiro aos pobres, Senhor. Olha o que essa mulher está fazendo. E Jesus teria dito para Judas, né? Os pobres vós sempre tereis, né? Mas o que essa mulher está fazendo ficará para sempre gravado, né? Ficará registrado para sempre, né? Será lembrado futuramente, é isso que ele fala, né? Então, Jesus ele valorizava muito essas ações espontâneas, amorosas, né? E não as nossas preocupações egóicas, o quanto a gente vai ganhar, o quanto vai perder, os cálculos do ego, né? Os cálculos da razão. A gente fica sempre calculando as nossas atitudes. E Jesus valorizava muito a expressão do self, a expressão da nossa realidade profunda. Fosse ela boa ou ruim, né? Ele falava sempre mal das máscaras que a gente ficava cultivando, né? Então ele batia de frente com os fariseus, vós sois sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro cheios de podridão. Aí ele batia firme, né? Quando havia essa apresentação das máscaras. Agora, diante do self, dos ladrões, das prostitutas, né? Ele não falava mal disso, ele acolhia, porque era a realidade exposta das pessoas. Fosse ela boa, fosse ela ruim, era a realidade exposta, né? E essa realidade exposta,
ela podia ser mais facilmente tratada, ela podia ser mais facilmente reconduzida ao equilíbrio, né? E as máscaras daria mais trabalho para superar, né? Por isso que ele falava assim, vós fariseus, né? Vós sois sepulcros caiados, tal. Pois eu digo que os ladrões e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que vós. Vocês vão ter mais trabalho, porque vocês vão ter que desfazer a máscara primeiro, para depois, expostas às suas torpezas, serão trabalhadas de forma mais realista, tá? Então, Jesus ele ficava, né, satisfeito com a expressão espontânea das pessoas, tá? Então ele falou, olha, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, um beijo, né, na face. Ela, porém, desde que entrei aqui, não tem cessado de beijar nos pés. Que bonito, né? Você não me beijou na face, mas desde que eu cheguei aqui, desde que ela chegou, ela não parou de beijar os meus pés. A sua demonstração de carinho, de gratidão. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Então, às vezes, pessoal, o que fica claro aqui para mim, pelo menos, né, e é uma minha opinião, às vezes a gente fica criticando pessoas, né, a gente fica falando mal de pessoas, julgando pessoas pela aparência, pelas dificuldades da pessoa, né, pela posição social, por ter isso ou não ter aquilo. E às vezes a pessoa está fazendo muito mais do que nós. Às vezes a pessoa está conseguindo, né, expressar muito mais a realidade dela, tratar muito mais a sua realidade, ajudar muito mais do que nós que estamos julgando, que estamos querendo parecer que somos melhores, né, que somos mais puros, né? Então é uma coisa para a gente pensar, né, pessoal? Aí evitar os julgamentos, né? Silenciarmos quando alguma coisa que nós não compreendemos esteja acontecendo, aprendemos a silenciar, deixarmos de emitir julgamentos precipitados sobre as coisas, né? Emitir conceitos qualitativos. Nós temos que aprender a não emitir tantos conceitos qualitativos sobre as coisas. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, ele é bom, ele é mau. Não. Nem Jesus não quis entrar muito nesses qualificativos, né? Quando aquela pessoa chegou para Jesus falando, bom mestre, né? E Jesus falou assim, por que me chamais bom? Bom só o Deus, só o Pai. Fica interessante, nem Jesus quis entrar muito nesses rótulos, nessas qualificações que a gente é mestre em fazer, né? Nós somos mestres em ficar usando essas qualificações. Jesus não quis entrar nesses rótulos não, né? Então, por isso eu te digo, né, só repetindo aqui, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, pelo jeito, a mulher tinha muitos pecados, né? E Jesus estava perdoando esses pecados. Tá? Quantos erros a gente comete, né? Por imprevidência, não por maldade, inclusive, não por perversão. Nós somos muito mais frágeis do que perversos, pessoal. Pode acreditar nisso. Nós somos muito mais frágeis do que perversos. Tá? Nós, em termos de humanidade, somos muito mais frágeis do que perversos. Muitas pessoas que se mostram em queda moral, em queda social, em queda em todos os sentidos espirituais, no fundo, você vai ver a insegurança, você vai ver medos terríveis, medos de enfrentar-se, né? Inseguranças de não ser tão bom quanto esperavam que a pessoa fosse. Quantas pessoas estão caídas ainda no umbral, nas trevas, e têm medo de reencarnar,
medo de enfrentar os débitos que elas criaram para elas, e continuam num caminho do mal por medo, por insegurança. Nós somos muito mais frágeis do que perversos. Tá? Não que a perversão não exista, mas a base disso tudo é muito mais um sentimento de não nos sentirmos com força suficiente para vencermos vícios, para vencermos paixões, para vencermos atitudes negativas. Né? E é assim que Jesus nos olha como crianças, né? Como crianças frágeis ainda, pouco desenvolvidas, pouco experientes, né? Então, diz que os pecados dela estão perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E inclusive dando uma amostra para a gente, como é que surge o self, né? O self, que é a realidade divina em nós, a realidade superior em nós, vai surgindo à medida que nós vamos errando, à medida que nós vamos sofrendo, à medida que nós vamos nos complicando e vamos também começando a amadurecer espiritualmente, aí começa o self. A Joana de Anjos até explica muito bem isso num livro que eu não estou com ele aqui por perto, que é o Encontro com a Paz e a Saúde. Ele explica muito bem, a Joana de Anjos explica muito bem, mais para o final do livro, se eu não me engano, né, do surgimento do self, né, que surge justamente dessas frustrações, desses desenganos, desilusões, quedas, né? Porque aí a gente começa a sair do ambiente restrito do ego. Porque antes a gente estava feliz, satisfeito com o ego, com o poder, satisfeito com tudo que o ego nos traz. Aí quando a gente começa a sofrer, a colher desilusões, o nosso castelo de areia começa a desmoronar, e aí vem as frustrações, as mágoas, os ressentimentos, e então ali começa o encontro com a realidade, que é um encontro sofrido, né, com a nossa realidade profunda. Aí começa o encontro com o self, que vai ser trabalhado, vai ser estruturado de modo a crescer, a se desenvolver como uma expressão divina dentro de nós, o Deus em nós, que diz Joana de Ângeles, tá? Então não tem jeito. Só quem muito sofreu, só quem muito errou, a quem muito foi perdoado é que a pessoa vai acabar amando mais, vai amar mais, porque vai sentir muito mais gratidão, porque estava em queda e foi levantado. É a parábola do filho pródigo, não é? Aquele filho pródigo, aquele filho que saiu e gastou tudo, e se comprometeu e gastou os recursos, a saúde, aí volta para a casa do pai, e o pai recebe com festa. E o filho fica muito feliz, muito satisfeito, muito grato. Por quê? Porque o pai está acolhendo ele de novo, né? O filho que não passou por nada disso, o filho egoísta, né? É aquele filho que ficou lá junto com o pai, na acomodação, né? Não sofreu tanto e também não demonstra depois aquele amor que o outro filho que sofreu demonstra. Tá? Então é uma coisa para a gente... Oi, André, um abraço, Lisiane, Maria, Avane, Anderson, sejam todos bem-vindos, pessoal. É para a gente pensar, né? Então, continuando. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Né? É interessante isso, né? Os que estavam à mesa junto com ele ficaram impressionados, né? Mas quem é este que até perdoa pecados? Será que ele tem esse poder de perdoar pecados? Jesus, ele fala, em outros momentos ele fala, né? Os teus pecados te são perdoados, que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, né? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados te estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Num outro momento, né, do Evangelho, ele fala isso. Diante de um senhor que estava ali, né, paralisado. E aí começam a questionar. Mas quem é você para perdoar pecados? Aí Jesus fala assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, levanta-te e anda. E o homem levantou.
e saiu andando, né? Dando essa resposta na base da ação para aqueles que estavam duvidando dele. Não é? Agora, como é que funciona isso, né? Esse poder de perdoar pecados? Veja bem, pessoal, quem está passando por situações de um retorno negativo, situações de sofrimento, situações tanto físicas quanto morais, é porque se comprometeu com o erro. Jesus nos faz ver que sempre essas situações problemáticas, elas são de origem moral. Não é? É isso que a gente aprende no Espiritismo. O nosso grande problema é um problema moral. Tá? É um problema moral. Aquilo que atinge a consciência, aquilo que lesa a consciência. Tá? É um problema moral. Então aquilo fica gravado dentro de nós, o erro, o equívoco, a queda, o crime, o mal que nós cometemos, o mal moral que nós cometemos, ele fica gravado dentro da nossa consciência. Aquilo fica registrado nos tecidos sutis da nossa alma, tá? Impondo reparação, gerando sofrimento. Aquilo fica no inconsciente, como um núcleo de dor, que a gente quer até esquecer. Tem coisas que a gente quis esquecer, tem coisas das encarnações passadas que a gente quis esquecer, a gente precisou reencarnar para esquecer, para conseguirmos levantar a cabeça e caminhar, porque aquilo estava nos atormentando. Tem questões do passado remoto, de outras encarnações, e tem questões dessa encarnação mesmo, né? Então Jesus, quando falava assim, vai que teus pecados te são perdoados, Jesus não está falando apenas para a personalidade que está ali. Jesus, com a sua palavra, com o seu verbo luminoso, o seu verbo magnético, com a luz que emana dos seus lábios, ele atinge a mente das pessoas, ele atinge as camadas do inconsciente, ele atinge os registros dolorosos das pessoas. E a sua energia moral, a sua força pessoal consegue diluir aquele núcleo de dor, que nós normalmente só conseguimos fazer isso com muito tempo, né? Com muito trabalho de autoanálise, de terapia, de um trabalho de cura pessoal, que nós conseguimos fazer isso. Jesus com a palavra, né? E Jesus curava com a palavra. Jesus curava com a palavra. É muito bonita aquela passagem que eu gosto, assim, muito expressiva, né? Aquela passagem que Jesus, o lava-pés, né? Que Jesus está lavando os pés dos discípulos, né? E um por um ele está lavando os pés deles, né? Em demonstração de humildade, né? De servir e tal. Que o maior seja o menor, né? Ele está explicando isso para os discípulos, né? Aí Pedro, quando chegou a vez do Pedro falou assim, não, Senhor, de modo algum o Senhor vai lavar os meus pés. Sempre Pedro, né? Pedro ele nos traz muitos ensinamentos, porque ele é bem a nossa presença, né? É bem o ser humano mesmo, com as suas dificuldades. Mas com a sua espontaneidade, falou, não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar, não. Aí Jesus fala assim, Pedro, se você não fizer parte, se você não tiver parte comigo, né? Se você não permitir, você não terá parte comigo. Ele fala assim, se você não permitir que eu faça isso, você não terá parte comigo. Você vai estar fora desse ensinamento. Você quer ficar fora desse ensinamento? Você quer ficar fora desse momento tão bonito? Você não vai ter parte comigo, Pedro. Aí Pedro falou assim, Senhor, então lava o corpo todo. É muito interessante, né, a atitude de Pedro, né? Senhor, então lava o corpo todo. Ele fala desse jeito, pessoal. Ele fala desse jeito, está lá no Evangelho, né? Aí Jesus fala assim, não, Pedro, não é necessário. Porque vós já estáis limpos pela palavra. É bonito, né? Não é necessário porque vós já estáis limpos pela palavra. Isso que você está querendo, Pedro, de lavar o corpo todo, já está sendo. Só de você estar comigo aqui onde eu vou, comendo comigo, ouvindo os ensinamentos, sob a minha aura, sob a minha presença aqui, vocês já estão limpos pela palavra.
né? Quer dizer, aquilo que Jesus, o verbo magnético de Jesus, ele, em primeiro lugar, ele já ajudava os discípulos que estavam ali. Por isso que Jesus tem o poder de perdoar pecados, né? Porque ele adentra as consciências, libertando as consciências do sofrimento. Veja bem, pessoal, nós também, de certo modo, temos o poder de perdoar pecados. Tá? De certo modo, todos nós temos. Quando nós conversamos uns com os outros, e quando nós estamos em aflição, estamos muito preocupados, muito tensos com alguma coisa que a gente fez, e a gente conversa com um amigo, ou com um parente, ou com um pai, ou com uma mãe, né? Ou com um terapeuta, ou com alguém que nos ouve em nome de Deus, um atendimento fraterno na casa espírita. Para que serve tudo isso? É para que nós nos confessemos uns aos outros. É para que nós nos abremos uns aos outros e permitimos que alguém possa nos ajudar. Fala, não, Alexandre, isso aí que aconteceu, natural que você erre. É assim mesmo, acontece, né? Com qualquer pessoa pode acontecer isso, tá? E a pessoa nos ouve, nos fala palavras de incentivo, de carinho. Pessoal, a gente sai dali, a gente sai da conversa de alma lavada, não sai? Não mudou nada, o erro que a gente cometeu está lá. E a gente vai precisar reparar o erro, a gente vai precisar pedir perdão para alguém, a gente vai precisar refazer o nosso caminho. Mas a gente já saiu muito mais leve. Não é? Já aconteceu com vocês isso? Tenho certeza que já. Comigo já aconteceu, quantas vezes, né? E aí a gente sai tranquilo, mais fortalecido para recomeçarmos a nossa vida, para recomeçarmos, né? Pedimos perdão para quem de direito e assim por diante. Ok, pessoal? Então, todos nós também podemos ajudar as pessoas a aliviarem o coração, a tranquilizarem a alma e a se reerguerem, né? O que eu acho que é condizente aqui com o poder de perdoar pecados. Tá? É o Deus em nós ajudando a pessoa que está em sofrimento, para que ela encontre o Deus que está nela também. Tá? Joanão de Anjos nos diz que a maior descoberta da atualidade é o Deus na criatura, não é o Deus de fora, é o Deus de dentro. E Jesus já havia dito, vós sois deuses, tudo que eu faço podereis fazer também, e muito mais. O reino de Deus está dentro de vós. Não procureis alhures, porque ele não vem com aparências exteriores. Não está aqui e acolá. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, né? O meu reino não é deste mundo de fora, é do mundo de dentro. O meu reino não é deste mundo de fora, é de dentro. Tá? Então Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tá? Vai-te em paz. Muito bem. Pessoal, nós vamos fazer uma pausa aqui então, tá? Nós já estamos, eu preferi assim acabar um pouquinho antes, nós estamos aí quase 15 minutos para as 11, né? A gente já não entrar no... Nós acabamos o capítulo 7 aqui, então a gente não vai entrar no capítulo 8, tá? Nós vamos entrar na semana que vem. Nós vamos dar uma paradinha aqui já. E como nós falamos para vocês, nós vamos fazer um trabalho hoje de passes, né? Obrigado a todos que estão chegando aí. Então, quem quiser tomar passe, coloca para a gente passe ou quero passe, tá? E a gente vai por ordem, né, das pessoas que vão colocando aí, a gente vai fazer a aplicação de passe individual, tá bom? Então, aqueles que quiserem, pessoal, podem ficar sentado, pode ficar deitado, se quiser deitar, relaxar, né? Fica à vontade, né? O importante é que todos nos mantenhamos em oração, né? Que todos nos mantenhamos em estado de oração, ajudando para a vibração, porque eu não trabalho sozinho, não é? Tem uma equipe que me ajuda nesse trabalho que a gente desenvolve há muitos, muitos anos, né?
E vocês também têm o espírito protetor de vocês, os espíritos familiares, né? Então todos vão receber as visitas dos espíritos amigos, todos serão amparados, receberão passe, tá? Irradiado, receberão as energias daqueles que estão próximos a vocês, tá? Mas é importante que todos nos mantenhamos em oração, ok? Então nós vamos começar, né? Eu vou pedir, nós vamos fazer uma prece para passarmos essa segunda etapa, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos envolva, que nos proteja e que envolva todos os irmãos que estão conosco neste momento. Que cada um, sem exceção, receba a radiância da tua luz, receba o reconforto em seu coração, receba o alívio para as suas dores, quiçá, Senhor, a cura para os seus males físicos, mas que seja feita a sua vontade acima da nossa. Os problemas morais que possam ser atenuados, aliviados ou superados, conforme o momento, o amadurecimento espiritual que nós necessitemos, as vivências que precisamos passar. Mas que o teu amor, que a misericórdia do teu coração nos envolva a todos, para que todos possamos, acima de tudo, alterarmos o campo dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, e que a tua luz esteja sempre conosco. Que assim seja.